Fala galera, aqui é o Rodrigo Sayani da Plau e estou aqui hoje com o Matheus Fio Gonçalves para a gente trocar uma ideia tipográfica no que é o TypeCrit Crew de número 17. Essa é uma iniciativa criada pelo Juan Villanueva, designer peruano que está trabalhando em Nova York, na Monotype, e ele criou essa entidade durante a pandemia para que type designers menos experientes trocassem ideia com type designers mais experientes e todo mundo pudesse aprender junto. Matheus, se apresenta, fala um pouquinho sobre o teu projeto. Eu vou compartilhar a tela enquanto você vai falando para mostrar teu Insta e Behance para a galera seguir, porque o trabalho é bom. Mete bronca, Fio. Valeu. Prazer em ter você aqui. Brigadão, cara. Valeu, obrigado também, Sayani. Eu sou o Fio e eu acabei de me formar, na verdade, né, em design gráfico na Unesp de Bauru. E de uns 2 anos para cá, mais ou menos, eu me interessei muito por type, não só de tipografia, né, o uso da tipografia que eu já curtia bastante, mas também desenhar tipografia, né? E aí, ano passado, que foi quando eu comprei os softwares, comecei a desenhar mais a fundo, foi quando eu realmente aí mergulhei de cabeça e fiz meu TCC, né, com base numa criação tipográfica, uma Type Foundry, uma criação de uma Type Foundry ainda na graduação. Criei basicamente 2 famílias tipográficas, né, a Tambaú, que é uma fonte bem display, bem condensada, e a Guarujá, que é uma fonte grotesca e mais com pesos, focado em texto também. Quando eu comecei a desenhar, eu obviamente era bem inseguro, então eu comecei pelas displays, comecei desenhando no Illustrator mesmo, até entendendo um pouco mais de como eu poderia fazer isso. E aí depois, quando eu consegui ter o Glyphs Mini, e aí eu pensei que eu poderia também desenhar fontes para texto, né? E que aí eu batizei de Guarujá. Depois comecei a desenhar itálico, comecei a fazer bold e comecei a postar tudo. E o meu TCC foi todo esse projetão, o projeto gráfico do TCC, né? O relatório, eu escrevi ele inteiro com a Guarujá, porque eu queria testar ela assim, a ferro e fogo, sabe? Então eu pensei assim, será que eu consigo escrever 130 páginas, né, de TCC com a minha tipografia? Eu consegui fazer tudo com ela. Mas, né, apesar de eu consegui, assim, por ter alguns pesos muito bem estratégicos, né? Regular, bold e itálico. E com isso eu resolvi. Mas ainda tem pesos, o itálico precisa de refinamento, todas precisam de refinamento, na verdade. O bold itálico, eu só fiz os caracteres que eu usei no TCC, o que eu não usei não existem, basicamente. Saquei. E eu acho que ainda tem muito a refinar nela. Maravilha. Eu até dei um refresh no Behance para ficar os projetos de type no começo. Boa, boa. Então, só para a galera poder te seguir, instagram.com/tipografio, com O no final, type, tudo junto. E no Behance, Fio Goncalves. Né? Também vários trabalhos interessantes, trabalhos de identidade, trabalhos de tipografia. Fio, então eu vou parar de compartilhar a tela agora. Manda bala apresentando o teu projeto para a gente fazer o review em seguida. Já estou com ele aqui aberto também no iPad para fazer qualquer observação. Beleza. Manda bala. Teu momento de brilhar. Valeu. Bom, então a type, né, que eu vou mostrar, que nem eu comentei, a Guarujá, que é essa fonte aí que eu peguei até pelo fato de ser uma fonte grotesca, né, não ter serifa ou nada que pudesse complicar muito na minha parte de estudo, ela é bem simples, bem padrão. Eu peguei e desenhei também caracteres especiais, símbolos, fiz uma capa aí que meio que demonstrava tudo que ela poderia fazer, né. Bom, agora já começou lá no começo do ano passado, quando eu desenhei esse logotipo para uma empresa de e-commerce de São Paulo. Eu desenhei as letras, acho que foi a primeira marca que eu desenhei as letras do zero. E aí eu pensei, poxa, eu já quero fazer um alfabeto corporativo, uma coisa assim. E aí eu desenhei muitas letras no Illustrator, acho que a caixa baixa, cheguei a desenhar tudo. E foi a primeira vez assim que eu estava explorando desenhos grotescos, né? Porque eu vinha bastante do desenho display.
E, e ela ficou parada por um tempo, porque não tinha muito propósito na época. Uhum. E aí eu comecei a estudar, fiz vários testes. E aí, quando eu comecei a usar mais o Glyphs, né, e aprender mais o Glyphs, eu deletei ela inteira e comecei a desenhar direto no Glyphs, desenhei ela inteira do zero. Também aquele livro Como Criar Tipos me ajudou bastante, porque eu entendi um pouco sobre espaçamento, sobre o que desenhar primeiro, o que fazer depois. E aí a minha gatinha em cima dos vários testes. Levei todos esses testes para o Diatipo no final do ano passado, para fazer o Type Critique, né, ver com o Sayane. Sempre que eu tenho uma oportunidade de pegar um feedback, eu estou pegando. Eu sempre acho que dá para melhorar alguma coisinha. Mas aí no final agora já ficou com essa, ela tá com essa carinha, né? Batizei de Guarujá porque é de onde eu vim, né? Eu nasci no Guarujá, eu fui Sensacional. criado lá até antes da faculdade. E também muito inspirado, por exemplo, a Guanabara, né? Eu pensei em nomes que poderiam ser mais únicos e poderiam ter a ver comigo também. Boa. Aí, nem eu comentei, né? No meio desse ano eu apresentei meu TCC de design e aí fiz alguns specimen sheets, escrevi o TCC com a Guarujá e tem uma página exemplificando. Eu queria testá-la tanto com títulos como com corpo de texto. E aqui tem eu acho que eu até comentei com o Sayane no final do ano passado que apesar de ela ter o espaçamento e o kern, eu tenho segurança zero assim com usar o tracking automático dela. Eu sempre coloco no ótico. Eu sempre percebo que faz muita diferença porque tem muita coisa que eu acho que poderia mudar nessa questão do espaçamento. Então, eu sempre uso o ótico. E eu acho que, de certa forma, o tracking ótico me ajudou nessa questão de testar a fonte e apresentar ela também. Eu pensei que ela poderia ter tanto pesos, né? Como na verdade, ela tem 4 mais ou menos pesos, que é o regular, o bold, que são pesos finalizados, o itálico, que está finalizado, mas ele foi meio feito às pressas, assim. E aí o bold itálico, que eu fiz só alguns caracteres do TCC que poderiam funcionar e algumas legendas, uma coisa bem pontual mesmo. Uhum. Aí são alguns testes usando os pesos, né? Tanto o bold como o bold itálico com algumas frases. Você Também realmente não gosta do mar? Na... Então, engraçado, porque eu nunca fui muito fã de praia também, não. Eu acho que pelo fato de ter morado no Guarujá, né? Acabei enjoando um pouco. Não sei como é a sua relação com o Rio de Janeiro, mas Eu, comigo foi um pouquinho. eu sou paulista, né, cara? Então, assim, eu até Ah, gosto. é? Eu nasci em São José dos Campos e vim para São Paulo, para o Rio, com 3 anos de idade. Eu Ah, gosto por isso que você tem o bastante do. sotaque. Pois é. Assim, se você me perguntar entre uma piscina e uma praia, depende. Assim, a praia do Rio ela tem muita onda e Uhum. quando era moleque eu pegava onda de bodyboard, mas muito Sim, toscamente, né? Só para me divertir. sim. Então eu me amarrava, acordava cedo, ia com a galera, curtia pra caramba. Mas hoje que eu tenho uma relação um pouco mais, né? Tipo, vou lá pegar um jacaré e olhe lá, né? Uhum. Eu acho que uma piscininha resolve tudo, assim. Mas, Sim, eu também. mas enfim, cada um com a sua relação, né, cara? Eu gosto, Uhum. até gosto, assim. Agora, se me mandar para o Nordeste, eu vou ficar lá o dia inteiro, adoro. Né? Sim. Água morninha, tranquila também. Uhum. Mas No é isso. Guarujá é mais esse tipo assim, umas praias com bastante onda, mais gelada mesmo. Pois é. Mas então, aí eu tentei pegar algumas coisas, algumas músicas, né, que tinham a ver com praia, justamente para tentar passar o que agora se propõe, apesar dela ser grotesca, muita gente acaba me falando que no itálico que meio que ela brilha, assim, sabe? Porque eu quis, por causa do como criar tipos, o meu itálico eu não queria que ele fosse um oblíquo, eu queria que ele Uhum. realmente tivesse uma cara de itálico, mudando o A, mudando o E, tendo várias letras com lacinho, né? Parece até uma outra fonte já. Ah, É uma outra fonte, mas parece já de uma outra família. E aí eu queria mostrar ela também com esse uso, né? Então, assim, títulos, subtítulos, onde que ela poderia ir. Aqui mais alguns testes também. Esses são os pesos. Eu sempre coloco o beta e o número, porque
eu sempre estou salvando o número, então a regular já está na 22ª versão, por exemplo. Total. Mas eu também quis fazer setas. Tudo que estava lá do alfabeto latino, Western Europe, Southeastern e Saquei. Central Europe, eu fiz tudo. Maneiro. Eu realmente queria estudar, sabe? Então acaba que ela tem mais de 450 glifos por fonte. Maneiro. E todos esses idiomas aí que nem eu sei direito o que significa cada diacrítico desse, ou às vezes até como pronuncia, mas como é tudo alfabeto latino, eu só fui. Boa. Aqui, por exemplo, acho que tem algumas coisas que eu até posso falar que, por exemplo, o C cedilha aqui, né? Ele não era assim, eu tinha feito um C cedilha mais com aquela cobrinha. E aí no Type Critique do diatipo, o Fábio Hag falou que, cara, eu acho que quando você faz alguns diacríticos assim, pode ser que chame muita atenção e, sei lá, um cedilha mais simples, por exemplo, já resolve, já passa a mensagem. Então aí já é uma mudança que ocorreu de dezembro para cá, né? Dezembro para junho, na verdade, porque já faz um tempo que eu não toco muito nessa fonte. Aí é uma demonstração das letras que mais mudam no itálico, né? O A, o E fica com aquele laço, o K também, o Y. Aqui o assets bugou e, na verdade, não existe ainda o bold itálico dele, eu só fui perceber depois que já tinha salvo. Mas aí são os testes, eu fiz teste dela limpinha, eu fiz teste com a tipografia toda suja, e enfim. Pô, ficou irado esses pés. Valeu. Aqui são vários caracteres redondos. Fiz camiseta. A camiseta que eu tô usando agora. Eu vi, irado. Me inspirei, tipo assim, naquele meme, né? Graphic Design My Passion. Eu fiz uma versão Comic Sans da Guarujá. Porra, muito foda. Eu acho o A dela lindo, assim. A letra A é sempre a minha preferida em qualquer alfabeto. Aí aqui eu fiz uma prancheta assim mais geral dos caracteres, até por conta do feedback, né? Eu acho que dá para dar uma analisada legal. Total. Umas coisas que eu puxei assim para ver se eu conseguia me diferenciar de outras fontes grotescas, das letras que são na diagonais, ela sempre tem esse chanfrinho aqui, né? No V, no W. O X, ele acaba sendo um pouquinho diferente por causa disso. As letras que tem tipo uma ascendente ou uma descendente mais curva, eu deixo ela um pouquinho mais quadradinha, assim, né? Que nem no G aqui, no 6 também. O arroba, eu gosto de fazer arrobas que pareçam letras A, minúsculas, com uma curvinha. Nos caracteres caixa alta é mais difícil de perceber, né? Uma originalidade, assim. O S maiúsculo, por exemplo, eu sempre fico percebendo alguma coisa. Eu acho que S a gente nunca vai deixar de perceber algum tipo de imperfeição. Né, cara? O S é difiçaço mesmo. Mas legal. Aqui, ó. Aí você fez um para cada, né? Aí tem o itálico, isso. Aí tem o itálico também, que aí tem as letras que são mais... Tem um lacinho, né? Até o ampersand eu fiz questão de mudar. O arroba também mudou. O bold aqui, aí segue na mesma linha. Os chanfros, eles ficam menos perceptíveis, né? Nas diagonais, mas eu ainda tentei deixar de alguma forma que parecesse. O F eu mudei do light do regular pro bold, porque não encaixava muito do jeito que estava. Então, acho que esse F ficou um pouquinho melhor. E aí, aqui é o que eu falo da bold italic, que uns caracteres estão só oblíquos, uns nem tão upright ainda. Você vê que só os caracteres que eu usei mesmo que eles estão no bold italic. Então, assim, como eu não tenho ainda, né, eu pretendo já daqui a pouco ter um glyphs full que aí eu consiga realmente resolver. Porque cada peso aqui que eu faço é como se eu estivesse fazendo uma type nova, né? E tenho que meio que quase redesenhar tudo, fazer o offset, depois ajustar os contrastes, as alturas. Entendi. Aqui é um aspecto mais geral, né, de todos os caracteres que cada fonte tem. Eu até tentei fazer
um small cap, só que ele não funciona muito bem com glyphs mini, né, small caps. Conversando com o Rainer Eric, ele até falou assim, o glyphs mini não suporta small caps. Apesar de ter o código lá, ele não exporta, enfim, é uma confusão. Entendi. Aqui mais alguns do meu TCC, né, mais alguns esboços e tal, secção de bit. Tudo que tem bit eu botei agora já para funcionar. E aí a minha ideia é que no futuro existam, né, outros pesos. Óbvio que está aqui os pesos, mas na verdade só existem nessas palavras aqui, não tem nada mais que isso. Então uma variação, né, justamente para ela funcionar melhor. É isso. Pô, massa demais, Phil. Muito legal, cara. Eu acho que o trabalho está super consistente, tá numa fase interessante. Tem algumas coisas que dá para perceber que por conta de não ter o glyphs full, por exemplo, quando você falou do F, né, o F diferente numa na outra, como você desenhou num arquivo completamente diferente, não faz diferença se você vai desenhar de um jeito ou de outro, então você desenhou, quase que redesenhou o caractere ali, e isso, isso é positivo no sentido de que você está adaptando a realidade daquele peso. Por outro lado, você perde um pouquinho a consistência com o todo, né? Mas, enfim, eu deixei ele aberto. Vou fazer o seguinte, agora eu estou com ele aberto aqui, e aí eu vou trocar de tela contigo, que aí eu consigo te mostrar como é que eu vejo, o que eu estou vendo aqui, né? E o que eu acho que a gente pode olhar, né? Legal. Assim, eu até já fui marcando, enquanto estava falando, alguns caracteres que mais me chamaram a atenção de pontos para a gente discutir, assim, né? Eu acho que alguns são refinamentos que você vai fazer naturalmente, outros são, acho que, decisões de design que eu acho que a gente pode discutir, que talvez tenha questões aí que deixam ela um pouco menos fácil de reconhecer. Eu acho que, por exemplo, nessa tela, eu acho que o maior que me chamou a atenção e que acho que saiu um pouco do todo foi o 5 na fração. Essa curva aqui, ou ela poderia ser um pouquinho mais fechada na parte de dentro, ou você poderia aceitar que é um 5 um pouco mais normal, sabe? Tipo, sim. Por quê? Porque ela lembra muito a forma que você fez para o 6. E aí, tipo, eventualmente, em tamanhos reduzidos, etc., pode ser que isso confunda uma com a outra. Então, de repente, cabe. Eu achei que o 8, quando ele ficou pesado aqui, esse 8 super sobrescrito, né? Essa contraforma ficou muito diferente dessa, assim, eu acho que poderia estar um pouquinho mais equilibrado. Tipo, aqui esse 5, apesar de eu achar que ainda tem essa questão, eu acho que eu deixaria ele mais assim mesmo, sabe? Tem menos do que a pequenininha. Aí eu acho que, enfim, vale a pena você considerar. Beleza. Tá? Adorei, assim, primeiro, do jeito que você apresentou, né? Você falou um negócio muito interessante sobre você ainda confiar no espacejamento óptico, né? Que o InDesign e tal te dá. Sim. Isso muita gente demoniza o espacejamento óptico porque o designer criou a métrica da fonte preparada para aquela fonte, né? Quando você sabe o que você está fazendo, teoricamente, a métrica que a fonte traz é muito boa. Mas eu adorei a sua fala, porque isso mostra que, cara, assim, no calor do momento, quando você está começando uma fonte, esse alinhamento óptico ele pode ajudar, sacou? Pode te ajudar, pelo menos, a conseguir fazer a fonte parecer, né, que está funcionando ali. Eu acho que o teu desafio daqui para frente é melhorar tanto no teu espacejamento, não tanto no desenho, mas no espacejamento, que você comece a enxergar que o seu espacejamento é o que você quer para a fonte, né? Então, esse é o desafio que eu te lanço. Não sei se eu vou conseguir te ensinar isso agora, mas eu acho que é um exercício mesmo, né? Tipo, olhar, entender a dinâmica. Aquele livro que você mencionou, que é o Como Desenhar Tipos, né? Eu acho que eu tô com ele aqui, mas tem uma pilha de livro, então... Ah, não, mentira, eu emprestei pro meu amigo, lembrei agora.
Que tem 3 autores. Do Esboço à Tela, do Ernest Rosa, se não me engano, a Laura Messinger, e mais alguém que eu esqueci, mas que é da editora Estereográfica, que é do Dait, Rafael Dait e do André. E, cara, o livraço, um dos melhores referências para esse tipo de trabalho é esse. E, assim, é imperdível realmente para quem está querendo começar a desenhar. Cara, gostei muito de... Assim, em geral, eu estou adorando o caminho. E tudo que eu falar aqui é são sugestões e melhorias que eu acho que você pode fazer que vão dar um gás. Adorei esse desenho da Apóstrofe, está super em linha com o número 6, né? Com algumas coisas que você tomou de decisão. Achei bem interessante. Eu acho que o espacejamento, se eu tivesse que julgar o espacejamento, ela está mais para apertada. Então, eu diria que é uma fonte mais para display do que para texto. Principalmente, por exemplo, nessa tela você vê que os espaços... Está quase estilo anos 80, que eles chamavam de tight, not touching, né? Tipo, está tão junto, porém não toca a próxima letra, né? E isso é interessante porque dá uma vibe meio modernista, assim, para type, que já é natural de uma grotesca e tal, mas eu acho que... Engraçado você ter mencionado essa do apóstrofe e das aspas, porque eu já estava quase desistindo desse desenho, porque eu ficava pensando assim, mano, isso tá too much, assim, sabe? Eu tava pensando, mas é legal que tem uma personalidade, assim. Exatamente. Eu acho que esses detalhezinhos é que fazem a fonte ganhar uma vida própria, assim, né? Se eu tivesse que te dizer, assim, talvez trazer essa âncora um pouquinho para baixo, acho que essa contraforma aqui, ela tá um pouquinho... Acho que ainda dá para melhorar, mas, assim, o desenho como um todo tá interessante, sabe? Eu acho que eu não mudaria isso, não. Talvez tem que ver isso, se isso pequeno fica pesado demais, porque às vezes essa bolinha aqui pode ter ficado um pouco pesada demais, mas assim, o desenho em si, eu acho que não tá... Eu seguiria com ele. Algumas letras já aqui são... E essa aqui, cara, é foda, para dizer o termo técnico correto. É sempre muito difícil. Então, assim... Uma das coisas que a gente define assim, como é que a gente vai desenhar esse itálico, né? Porque você pode desenhar de duas maneiras. Você pode desenhar... Peraí que eu fiz um itálico não muito itálico aqui. Você poderia desenhar com as âncoras no extremo, né? Então, fazendo uma caixa vertical e horizontal na letra. Você define os extremos, e aí, sei lá, o extremo dessa seria aqui, 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 né? Aqui. Ou você definiria um desenho diagonal para essas âncoras, que ajuda também. O Glyphs Full, quando você seta um ângulo de itálico, ele vira a caixa de texto, ao invés de ficar um negócio reto, ela fica diagonal também. No mini também, né? O quadratinho dele fica Então tá. Beleza. Mas eu fiz as âncoras, né, nos extremos, né? Tipo, 90 graus assim. E, nossa, tipo assim, o que eu tenho de segurança em desenhando os caracteres upright, eu acho que eu tenho metade ou menos desenhando os itálicos, porque parece, pelo menos para mim, parece que nunca tá certinho. Eu fico tentando assim colocar nos extremos para até tentar aprender um pouco mais, mas sempre fica uns kinks assim nos itálicos, sabe? Cara, isso é o grande dificuldade do desenho itálico é um pouco essa, né? É mudar a cabeça para entender onde é que vão os extremos nesses casos, né? Quando a gente deixa mais diagonal, a tendência é que o extremo da esquerda ele desça e o extremo da direita ele suba, né? Então você faz isso assim. Ao mesmo tempo, quando você só, né, deixa ele oblíquo matematicamente, ele exagera demais isso, ele faz esse movimento
então você volta com ele um pouco. Tem toda uma compensação ótica que você faz aí. E isso é uma das razões pela qual a gente acaba com desenhos bem sofridos no itálico no começo. E, cara, assim, é isso mesmo. Assim, tem que praticar bastante, tem que começar a enxergar. Nesse aqui, o que eu vejo, eu acho que esse extremo aqui poderia estar mais para baixo, que aí toda essa espinha ela vai fluir um pouco melhor aqui. Talvez essa aqui possa subir um pouquinho, né? E aí você vai ter um pouquinho mais disso. Eu não vejo tanto isso, e acho que as tuas letras redondas também, ó. Essa aqui, eu traria o extremo para a esquerda, talvez esse extremo um pouquinho para cima. Não sei se um pouquinho para a esquerda também. E aí, ajustando esse, você já tem o D, né? Você já teria o teu D pronto. E aí você... Acho que esse aqui também tem que ir para a esquerda. Eu posso abrir ele aqui. A gente tem os arquivos... só um minutinho. Tá aqui. Eu vou abrir a itálica aqui no Glyphs, que aí eu te mostro mais ou menos. É mais fácil explicar assim do que... Deixa eu abrir uma normal, que aí eu faço uma versão... Isso vai ser útil para muita gente, com certeza. Vou pegar, sei lá, só a letra O. E vou botar um O novo aqui para a gente fazer, tá? Vou deletar numa camada nova. Deixa eu... Só para desaparecer os hints aqui, quando a gente exporta ela aparece o hint. Beleza, vou jogar uma letra O aqui, tá? Qual é o ângulo de itálico dela aqui? Acho que são 10 graus. 10 graus, beleza. A sugestão que tem um curso no LinkedIn Learning incrível, do Charles Nix, que é da Monotype, e ele sugere algumas coisas interessantes para fazer esse início. Assim. Ele faz assim, ele roda 10, então ele gira 10 graus. Aí depois ele inclina 10 graus e depois ele volta rodando 10 graus. Caramba. Tá? Essa é a matemática básica dele, sendo que quando isso acontece, ó, deixa eu tirar as métricas aqui, porque vai ficar mais fácil. E deixa eu tirar o tops and bottoms aqui também, que acho que não é necessário. Mas quando isso acontece, esse ângulo aqui, tá vendo? Ele ficou com delta 2, ou seja, ele está inclinado ainda. Então, estou trazendo ele 2, 1 para baixo aqui, esse aqui 1 para baixo e esse aqui 2 para baixo. E ele foge um pouco da métrica, certo? Ó, enquanto que teu O original que está aqui, eu consigo ver ele aqui atrás, ó, eu vou só trazer ele aqui para o mesmo nível que está o seu. Tá um a menos, né? Beleza. E a mesma coisa aqui. Significa que isso aqui está pronto? Não. Significa só que você já tem um bom começo, vamos dizer assim, sabe? Além disso, ele inclinou esses extremos, né? No Glyphs Full, e aí eu não sei como é que se comporta o Glyphs Mini, você pode fazer tanto o extremo vertical, horizontal, né? Que o shift click aqui no Glyphs, ele adiciona o extremo por onde você estiver, ele adiciona, tá vendo? Sim. Não importa onde você tocar. E, ao mesmo tempo, ele também pode acrescentar o extremo no ângulo. Então, o extremo inclinado a 10 graus. Então, se eu apertar o shift click aqui em qualquer lugar, ele faz no extremo. Então, você pode decidir entre um e outro sem grandes problemas, tá? O que acontece geralmente?
Se a gente tivesse inclinado, deixa eu pegar uma terceira letra O aqui, né? Se a gente tivesse só inclinado ele aqui 10 graus, POFT, percebe que essa área aqui ela fica um pouco mais pesada, tá vendo? 115, aqui está 95. E o mesmo está acontecendo aqui. Então, nordeste, sudoeste vai ficar muito mais pesado do que o contrário, certo? Então, sim, você teria que compensar isso oticamente. Ao fazer esse desenho, ainda tem esse problema, tá vendo? 97, 97, 114, 114. Mas é um pouco menos... além dele ter ficado menos largo, né? Ele é um pouco menos... acontece um pouco menos isso. Então, o resto assim, é começar a olhar assim. Sim. E ajustar. Geralmente, significa que você traz essa parte aqui de cima um pouco para a esquerda. Essa aqui talvez um pouco para a direita. E aí vai ajustando. E o resto é muito ajuste ótico mesmo. Assim, é tipo começar a ver se de repente descer isso aqui não vai ajudar. Até mesmo se, por exemplo, aqui está 110, 110. Aqui não estava 110. De repente volta a 103, 103 está certinho, mas... Eu estava fazendo assim, eu inclinava a letra 10 graus, dependendo da letra eu ficava tipo entre 9, 11 graus, alguma coisa assim. E aí eu colocava todos os pontos retos, e aí ia ajustando, subindo, descendo, e aí, nossa, parecia que nunca ia chegar assim. E às vezes eu ia ajustando tanto que, por exemplo, a letra O, ela já ficava upright de novo, de tanta... Eu ficava, não, tem que voltar pro ângulo. E aí eu ficava me debatendo, e assim, nossa, mas isso já ajuda bastante, tanto o lance da rotação, como também de ver esses... Eu acredito que com o plugin da espessura, né, fica melhor para observar onde está mais grosso, onde está mais fino. Eu ainda não tenho isso, mas eu acho que me ajuda bastante. Assim, esse plugin chama Show Stem Thickness, mostrar a espessura da haste, né? Isso ajuda bastante, realmente. Não significa que a gente quando eu usava isso muito pouco até, sei lá, um ano atrás, eu ia meio que na matemática e ia fazendo... Aí tem régua também no Glyphs Mini? Não. Não? Se você apertar Ctrl, Option, Command, não aparece uma reguinha? Talvez. Se não tiver, deveria ter, mas você consegue medir desse jeito aqui também, tá vendo? Tipo, esse é mais fácil porque ele já fica ativo e fica me dando essa informação em tempo real, entendeu? Mas, enfim, vale a pena ver aí, porque se tem, já é meio caminho andado, entendeu? Verdade. E, cara, assim, é um olhar eterno, assim, você vai ficar olhando isso aqui até terminar teu projeto, você vai falar, tá estranho, tá estranho. Mas, assim, a partir do momento que você tiver, assim, mostrar para alguém e falar, tá funcionando, segue o baile, sacou? Segue o baile, que depois qualquer coisa você ajusta, é meio traumático mesmo, sabe? Você vai aprendendo no fogo cruzado ali, sabe? Tem um plugin também que ajuda, às vezes, que é o Speed Punk, que é esse aqui, tá vendo? Que ele dá uma noção da tensão da curva também, sabe? Se você... Sim. Então, é o Mini, né? Ele não tem suporte para plugin, mas eu tenho a versão demo do FontLab e que já vem, até pelo fato de ser o programa completo, né? Já tem isso aí tudo aplicado. E só que como é demo, eu não consigo salvar nada lá, então não consigo pegar do Glyphs, colocar lá só para ver os plugins e, enfim. Mas consegue copiar realmente... e colar?
Eu, do FontLab pro Glyphs também não posso tirar nada de lá, porque é só porque eu baixei a versão gratuita de um mês, passou um mês, aí não posso fazer, só posso desenhar mesmo e não salvar. Saquei. Você teria que desenhar e fazer um print screen e tentar reproduzir. Tipo isso. Entendi. Cara, assim, eu não vou conseguir resolver isso aqui numa sentada aqui, tá? Mas assim, com certeza. É isso, é só para demonstrar que os ajustes são esses e você vai naturalmente começar com a prática, você começa a enxergar um pouco melhor essas coisas. Você vê assim, cara, de novo, eu já fiz vários itálicos na minha vida, mas é uma tretinha, assim, você vai aos pouquinhos e vai massageando, né, esculpindo essa letra para ela ficar do jeito que você quer. E dá um trabalho, mas sabendo que o que acontece quando o ótico... né, e agora você consegue ver claramente essa... Ele deixou de ser... Né, aqui estava um pouco mais itálico até do que está agora, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está um pouco mais confortável visualmente, você consegue enxergar um pouco mais de... Sim. Né? E aí vamos... Com menos kinks também, né? Tipo assim... Aqui o kink tá brabo, assim, você consegue ver o kink e o Speedpunk é bom porque ele te dá esse kink meio que na lata, assim, né? Você vê isso acontecer fisicamente, né? Aí se você tirar o kink aqui, já ajuda, ó. Se você vier pelo Speedpunk e tirar o kink, ele já resolve muita coisa, tá? Vamos ver como é que vai ficar só resolvendo via Speedpunk. O Speedpunk ele te dá essa dica de onde é que está quebrando a fluidez da coisa, né? Enfim, eu burramente não salvei uma versão anterior. Mas assim, comparando com o que a gente tem, talvez até já esteja um pouco melhor. Talvez esse aqui... E aí eu consigo ver essa tensão aqui. Será que eu consigo mudar? Será que eu consigo trazer ela? Ó, ela começa a ficar um pouco mais igual. Ao mesmo tempo, corre o risco dela ficar meio verticalzona demais, né? Sim. Então vamos ajustar. A sua ficou um pouquinho mais magrinha, né? Em relação ao espaço interno. A itálica, ela tem uma relação que é mais compacta, né? Uma das características de uma fonte itálica é que ela é um pouquinho mais compacta, até pela origem dela, que era uma coisa para economia de espaço mesmo, né? Ela é um pouquinho mais magrinha do que a outra. Então, assim, se você for... na hora que você começa a inclinar uma romana, de novo, nesse curso do Nix, ele sugere algo em torno de 95% mais estreita, sabe? Então, obviamente, você começa pelas maiúsculas, que é quase todo mundo oblíquo nessa história, né? Tipo, poucos caracteres mudam o desenho, né? Mas algo em torno de 95% da largura da romana já é uma boa base para a tua itálica, sabe? Então, meio que isso, sabe? Aí você vai ajustando de acordo. Sim, legal. Beleza? Legal essa dica também do curso do LinkedIn, que eu não fazia ideia. Muito bom. Eu acho um pouco difícil de achar curso online, né, sobre type design. O curso o LinkedIn tem 2 cursos incríveis de type design. Um é esse, os dois são do Charles Nix e são muito legais, assim. Ele faz uma grotesca e no outro ele faz uma itálica de uma serifada. E aí ele mostra como é que ele vai fazendo o processo, é super bacana. Acho que se você assina o LinkedIn Learning, se eu não me engano, é R$25 por mês, mas assim, o primeiro mês é grátis. Então, se você for rato, você assina, assiste tudo e depois você tira o teu cartão de crédito e não paga nada. Fora, cara, eu assino porque vira e mexe tem uma coisa interessante para aprender, After, outras coisas ali muito fodas. Legal. Tá? Eu acho que é isso, assim. Vou voltar aqui para no nosso
QuickTime, que aí eu consigo dar mais dica. Eu acho que assim, só isso já foi bem legal para esse programa, mas aí eu vou te dar um pouco mais de dicas de coisas. Uma das letras que eu estranhei um pouco pela direção foi essa, que é o Y. Assim, tá muito interessante visualmente, um desenho. Ela me lembra muito a Brie, né? Que até a autoria de alguma dos designers que fizeram o livro do Como Desenhar Tipos, se eu não me engano. E ela tem essa vibe bem divertida, né? Bem interessante. A fonte é a Brie. E ela é toda assim. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. Eu tava pensando que será que esse Y deveria ser invertido horizontalmente? Pois é, assim... Eu já tô pensando nisso faz um tempo. Tipo um V, até olhar para o nosso caracteres, né? Aqui, assim. Tá vendo? Ó, o Y seria o contrário, né? Sim. Assim como o V. Né? O V ele faria... Se ele fosse um pouco mais... Ele até tá certinho aqui, né? A ordem da coisa tá assim. Mas, de repente... Aqui na tela tá aparecendo o seu desktop. É lógico. E agora? Agora tá o iPad. Certamente o seu Y ele faria o contrário. Né? Seria meio assim. Que nem o G, né? Praticamente. É só. Sim. É só fazer isso, né? Se o U acabou ficando meio oblíquo só, né? Não sei se daria para talvez deixar ele um pouco mais cursivo, assim, sabe? Meio... Você diz aqui na barriguinha dele tá fechando ou no rabinho dele abrindo? Eu pensei uma coisa mais assim, ó. Mas aí talvez saia um pouco demais da característica, sabe? Vai ficar muito doidão. Na verdade, muitas letras da Itálico já são bem mais bem doidonas. diferentes, assim, né? O X, eu acho que tem alguma coisa aqui no ângulo que você está definindo para essa parte. Eu acho que eu faria essa parte aqui, talvez essa parte deveria ser a doida. Porque caligraficamente falando, eu acho que é essa que... Tipo, essa que fica cursiva, sabe? Sim. Aí, de repente, ver se invertendo fica legal. Tá vendo? O número 5, eu acho que você precisa deixar ele mais seco um pouquinho, talvez. Menos parecido com 6, né? Eu acho. Me lembrou bastante a Pacaembu, fonte do Alvinho, esse 6. E é interessante dar uma olhada lá. Cara, aqui é foda, né? Essa turma aqui. Isso aqui também, né? Essa curva que junta com uma reta que vem... Exatamente. Isso é bem tretinha. E você vê que fica meio perceptível, né? Assim. Total. Eu diria que assim, eu achei o teu G um pouquinho estendido. A tua letra M, em todas, eu achei um pouquinho estendida também. Tá? Cara, desenho bem doidão desse Y. Acho que gosto, mas ao mesmo tempo, de repente você poderia começar mais reto aqui, sabe? Para ele ficar com essa coisa meio mecânica, talvez. Aí teu X... Cara, ele tá lembrando muito uma letra cirílica. Não, cirílica não, acho que é hebraica. Lembra muito hebraico essa letra. O teu U eu achei um pouquinho estendido também. Tá vendo? Ele meio que... Você bota o T, bota o U, V, o U salta os olhos com muito espaço em branco aqui. E o V tá mais magrinho que o U mesmo.
E acho que teu W poderia ser um pouquinho mais estreito também, né? Uhum. E talvez subir até aqui. O Glyphs Mini você pode fazer componente? Uhum. Pode, porque eu achei que o seu I pareceu mais baixo do que em outros... Acho que na hora que você fala dos caracteres. Dos caracteres aqui. Isso aqui, cara, é muito, muito legal e é muito bacana o feedback do Hag, porque o Hag, você vai ver os C cedilhas do Hag, eles são bem mais secos, bem mais simples, Uhum. assim, né? E é Uhum. interessante ver o olhar dele presente aqui também, né? Eu achei que aqui, ó, tá vendo? Ó, esse I podia estar na altura. Nossa, não tá? Caramba. Não tá. Cara, É é isso, verdade. assim. Várias vezes a gente chega no final de um processo e olha, ih, caraca, não tava mesmo. Não, e como é a gente que faz, a gente fica com o olho viciado, né? É difícil de perceber umas coisas mais sutis. Total. Esse X, cara, não, eu gosto desse desenho, mas talvez você tenha que inclinar um pouquinho mais essa área. Ele parece estar um pouco pesado assim nessa área central. Podia estar Uhum. um... É. Outra tentativa que eu faria aqui é, de repente, o teu F itálico, ele seguir até o final, mas não fazer esse cursivo. Até acho Uhum. que vale fazer esse cursivo aqui, né? Porque você tem isso, talvez ser cursivo aqui também faça sentido. Mas eu tenho gostado bastante desse desenho mais seco assim pro F. Uhum. Acho que o teu F bold ele deveria ter esse elemento mais seco também. Cadê ele aqui? Acho que ele não deveria ser assim. Acho que Mais ele deve... certinho, né? eu acho que ele deveria ser reto, sabe? Tipo, dá para fazer, entendeu? Uhum. Saca? Tipo, Uhum. e vai rolar, vai funcionar. Uhum. Eu acho que no teu K, duas coisas. O B, esse B, eu notei uma coisa aqui que a gente pode pensar. Uma delas é essa aqui, ó. Se eu continuar esse desenho, isso aqui fica muito fino, certo? Uhum. Agora, se você trouxer tudo isso um pouco mais para cá, mesmo que depois você tenha que trazer esse ponto mais para dentro, Uhum. porque vai gerar um desenho meio... Tipo assim, Uhum. vai melhorar o teu desenho do B, tá? Uhum. Eu achei que o ponto está muito para baixo, esse início dessa haste, dessa segunda haste, né? Dessa haste aqui. Tá meio... Isso aqui tá um pouco fino, Uhum. tá? Esse S aqui, talvez você tenha que exagerar um pouquinho mais nessa... Eu tô achando ele muito diagonal, essa espinha do meio aqui. De repente você Uhum. tem que girar ela um pouquinho para você ter uma coisa mais... até um pouco mais helvética, né? Um pouco mais modernista, Uhum. assim, que você tem aqui, e acho que ainda está um pouquinho fina aqui, essa espinha. Uhum. Essa parte aqui, você pode chegar um pouco para a direita. E acho que ela está um pouquinho larga. Olhando o S, olhando o O, ou o seu O talvez esteja um pouquinho estreito, ou o seu S está um pouco largo. Uhum. Tá? Essa parte do W aqui, que é uma tretinha também, estou achando que ela está muito grande e ficando um pouco fina aqui. Uhum. Aí tem que só, de repente, trazer isso para cá. E essa haste que você faz assim, ela traz um pouco esse problema, né? Porque ela
escurece um pouco essa área, né? Então, de repente, tem que olhar isso. Isso que você disse do O, você diria de todas as redondas também? Tipo assim, será que tá um pouco mais estreito? Ou é uma coisa mais específica do O mesmo? Assim, olhando o todo aqui, não me parece que está tão longe, não. Assim, acho que talvez seja o S mesmo que está largo, sabe? Uhum. Não me parece que está tão em relação ao resto, sabe? Não, está funcionando, sabe? Uhum. No K, eu acho que esse ponto também ele deveria estar mais para baixo para fazer. E esse, tá vendo? Essa talvez fosse legal ela partir de uma coisa comum, assim. Uhum. E acho que vai funcionar melhor. A mesma coisa com esse K. Esse desenho do K, você pode trazer tudo isso aqui um pouco mais para a esquerda. Porque quanto mais exagerado isso, mais ele se aproxima de um H, sabe? Uhum. Então, tem que ser um pouquinho menos para ele ficar um K mesmo, né? Sim. Tem alguns caracteres que, cara, acho que vai ser um pouco mais para frente para ver. Assim, eu não tocaria essa parte. Acho que ela não ajuda muito, principalmente em tamanho reduzido, Uhum. tá? Nessa versão bold das suas aspas, eu acho que eu traria isso aqui um pouco mais para cá. O asterisco você pode tipo deixar ele um pouco mais logotipo do Red Hot Chili Peppers. Sim, exatamente. O AE, cara, que é uma tretinha braba também. Eu acho Uhum. que aqui você deixou ele um pouquinho pesado. E um pouco, tudo isso aqui, você pode trazer ele um pouquinho para a esquerda. Uhum. Acho que essa junção aqui está um pouco fina. Cara, eu acho assim, do que tem aqui, os comentários principais talvez sejam esses, assim. O itálico eu acho que é uma que você vai precisar pedalar um pouco mais ainda, como você bem falou, sabe? Na tua capa, eu achei que o infinito podia estar mais monolinear, perdão. Essa parte ficou um pouquinho fina, sabe? Deixar um pouco mais tudo igual mesmo. Mas assim, são melhorias que você vai fazer. Eu acho que eu não sei, acho que eu nunca vi um D com essa. Confesso que eu também não sei muito bem para que serve tudo isso, mas esse H seria mais assim. H com essa barra não tão para cima, senão ela começa a aparecer um A, né? Ela começa a confundir um pouco Sim. o desenho. Gostei do arroba, achei que o arroba tem presença. Não sei se ele está. Pode ser que ele esteja um pouco largo em relação ao todo, e de repente vale a pena ver se não estreita um pouco mais. Essa abordagem de você tentar fazer o máximo número de caracteres é bem legal, porque assim, é isso, né? A gente quer. E eu fiz isso muito também. Quando eu fiz a Motiva, eu falei, cara, vou fazer a fonte mais completa do planeta. Ela tem, se eu não me engano, ela tem small caps, ela tem não sei se a Motiva tem, mas assim, na segunda eu fiz, vou fazer com tudo com small caps, acho que a Plau tem.
E, assim, no final das contas, cara, eu vi tão pouco uso dela, de small caps, que hoje eu acharia que é desnecessário. Por hora, eu tiraria, assim, essas coisas supérfluas momentaneamente da tua frente para você poder focar num conjunto básico de caracteres e nesse conjunto, né, para você refinar isso até onde der, para depois você começar a trabalhar. E digo mais, por enquanto eu deixaria a itálica de lado, faria as romanas, né, e lançaria. Botaria ela para vender em algum lugar no teu site, terminando esse ciclo de revisões, tá? Sim. Porque eu também não tenho visto tanto interesse pelas itálicas numa grotesca. Assim, tem variable, você pode fazer um monte de coisa com ela e tal, mas ela pode virar seu playground para depois que você soltar um primeiro projeto na rua, vamos dizer assim, sabe? Legal. Um exemplo, tem um negócio muito legal, o Kaká trabalha comigo, ele foi meu aluno na Miami, né? Ele fez a orientação de portfólio comigo e tal, e ele ficou lá desenhando o trabalho que tinha feito na minha aula de type design, e ele colocou no Behance. Colocou no Behance para mostrar o projeto. E eu fiquei super orgulhoso, porque no ano seguinte, quando ele terminou, né, de fazer, lançou, ele vendeu tipo assim 10 unidades da fonte. A galera chamava ele, sem nem ter um botão de compra, sacou? Chamavam ele no privado e ele vendeu a fonte. A fonte, eu li isso outro dia assim, em qual momento você acha que a fonte está útil para alguém? Na hora que alguém falar, putz, isso aqui vai ser útil para mim, me dá aqui que eu vou te pagar para isso, entendeu? Então, ainda tem bastante pela frente? Tem, mas se você focar num conjunto de caracteres pequeno, por exemplo, só português, só os caracteres necessários para falar português nesse primeiro momento, cara, já vai ser útil para muita gente, sacou? Sim. Então, faz isso, diminui um pouquinho o teu escopo agora para você poder refinar esse escopo para depois você voltar com outros olhos. Já, putz, caramba, já entendi tantas outras coisas. E foca no espacejamento, sabe? Foca mesmo em deixar o espacejamento bem legal. Legal, concordo. Tá? O que você faz agora? Ao invés de você confiar ao espacejamento óptico, você tira o espacejamento óptico e melhora o teu espacejamento para que ele fique confortável na hora que você botar o seu texto. Sim. Então, se incomode com o teu espacejamento e vá ajustando. Pega teu TCC e joga ele todo em espacejamento métrico. E aí você vai ajustando até teu TCC ficar... Sim, eu até percebia, tipo assim, letras que tem uns bracinhos, né? Tipo um F. Sempre eram os que mudavam mais entre o ótico e o métrico. E eu ficava assim, quando eu for pegar voltar nessa fonte para redesenhar, não redesenhar, mas continuar refinando ela, eu vou tentar fazer algumas comparações assim entre o ótico e o métrico, e voltar bastante nessa questão do espacejamento. Essa questão, por exemplo, do small caps, eu já até meio que tinha deixado de lado. Eu acho que eu tirei, não lembro agora se eu tirei do arquivo e coloquei um arquivo separado justamente para depois eu vejo isso com mais calma mesmo. Boa. Só para passar um pouquinho por esse lado do espacejamento, nessa primeira etapa do espacejamento, no Glyphs Full, você pode colocar um caractere de controle no meio de vários outros, né? Que é o tal do placeholder, tá? Então, eu joguei aqui uma letra F entre uma letra H, uma letra O, um número 0 e uma letra N, tá? Eu até não botei um O minúsculo aqui. Isso aqui, ó, se eu mudar aqui, não muda nada, né? Tipo, ele não mudou a letra, mas se eu fizer assim, ó, A, B, C, D, né? Se eu jogar uma letra minúscula aqui, G, H, o que seja, boto todo o alfabeto básico aqui e vamos lá. E eu colocar um placeholder, que é edit, add placeholder, que é essa, e o atalho é todas as letrinhas, sopa de atalho aqui, Option, Command, Shift, P. Ele joga um placeholder. E o placeholder nada mais é do que um caractere que vai assumir
qualquer que seja que eu esteja no cursor, tá vendo? Uhum. Então, isso facilita muito o processo de espaçamento. Por exemplo, teu F. Em qual dos controles eu tenho que olhar mais? Entre um N e entre um O, certo? Então, eu vou aqui, estou no F, eu vou mudar aqui as métricas da direita do F para ele ficar espacejado ali, mais centralizado possível entre um N e entre um O. Eu vi que você já fez um kerning aqui, eu posso até desativar o kerning só para a gente ver espacejamento exclusivamente. Você pode também mudar um pouco o seu desenho, por exemplo. Se você quiser que ele espaceje um pouco melhor, você aumenta um pouco a haste, né? E faz as alterações necessárias. A tendência do F é ele ficar muito próximo de um H maiúsculo na direita, né? E também um pouquinho próximo de um O maiúsculo na direita também. Mas não é com eles que eles vão conviver mais, né? É com a outra turma ali. Então, você, por exemplo, o F ficou menos 20, né, no espaçamento da direita. Eu estava tentando ao máximo evitar espaçamento negativo, porque eu ficava com medo de algum momento grudar em alguma outra letra. Eu queria saber o que você acha disso, ou se não tem problema nenhum, pode... Cara, não, tipo, em letras... Por exemplo, nesse F, talvez uma solução para você não ter isso é você diminuir mesmo um pouco a haste e deixar ela dentro do caractere. Porque o ofensor aqui é essa parte, né? Sim. Eu acho que dentro da altura de X, você ter um negativo, acho que é bem problemático, em geral, assim, né? Porque, por exemplo, você pega sei lá, bota menos 64 aqui. O próximo F vai grudar, com certeza, né? Então, você evitaria ter negativo dentro da altura de X. Mas aqui, acho que não tanto, sabe? Não tem tanto essa... Você vai olhar contra um L, você vai olhar contra letras que têm ascendentes, né? E aí, se começar a grudar, aí você questiona, sabe? Legal. Tá? Eu acho que é isso, meu caro. Eu acho que é isso. Acho que... e aí, com esse placeholder, é bom porque você vai... Ou você vai assim, ou você vai assado, né? Você vai indo page down. Eu tava fazendo, copiando e colando NNs, OS, e aí manualmente selecionando a letra e digitando outra letra, que eu não sei se tem esse placeholder também. Pois é um pouquinho mais. Se tiver, maravilha. Se não tiver, cara, é um investimento, assim, porque tem gente que usa o Glyphs para fazer lettering. Aí o Glyphs Mini funciona. Mas você claramente tem o drive de fazer fonte. Então, assim, é caro? Tá caro pra caramba? Tá. Mas você colocando a tua primeira fonte para venda, isso vai começar a diluir. É um investimento que vale a pena, entendeu? Não, já está nos planos com certeza. Até por querer trabalhar de uma forma um pouco mais fluida, né? Principalmente entre pesos e todos os plugins, que ajuda muito também. Ajuda bem, cara, ajuda bem. É isso, Phil. Cara, parabéns pelo teu trabalho, assim, acho que gostei do trabalho, gostei do nome, achei bacana. A gente fez um projeto aqui para um motel em São Paulo chamado Guarujá. Eu não sei se é em Guarujá, mas é bacana também. E, cara, segue o baile, segue esse fio aí que vai dar muito certo, cara. Legal. Beleza? Beleza, muito obrigado. Maravilha. Cara, Phil, então é isso. Foi o TypeCrit de número 17. Brigadão, bom te ver novamente aí, cara. Você também. E vamos em frente. Vai compartilhando o teu trabalho. Galera, sigam Tipografio Type, né? Tipografio Type no Instagram, behance.net/Phil Gonçalves, sem o C cedilha. Phil, brigadaço, bom final de semana para você, bom final de semana para todo mundo que estava assistindo aí. Vamos com tudo, abração. Tchau, tchau. Valeu.